Oi, galera do bem. Olha só, vamos falar só de processo legislativo agora, né? E aquela história que eu garanto, né? Você agora vai entender todo o Jornal Nacional. Vimos no vídeo passado já o artigo 59, vi as espécies legislativas que passam pelo processo legislativo e por isso são chamadas de leis em sentido formal. Atos normativos primários, emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Lembrando que os decretos legislativos só são expedidos pelo Congresso Nacional e passam pelo processo legislativo. Todas as fases, fase introdutória, fase constitutiva, fase complementar, é dentro do Congresso Nacional. E as resoluções, Malu, são aquelas resoluções dos órgãos? Não. Resoluções que também são leis em sentido formal, que passam, que são aprovadas pela Câmara, pelo Senado e pelo Congresso. E também passam pelo processo legislativo. O processo legislativo dessas espécies legislativas não estão na Constituição Federal, certo? Aí, olha só, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Aquilo que eu falei. Lei complementar é diferente de lei ordinária porque a lei complementar foi reservada à matéria, mas elas não têm hierarquia. Inclusive, coloquei aqui para vocês a jurisprudência, como eu tinha dito, inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Tranquilo. Questão número 1, olha só. As resoluções elaboradas por órgãos colegiados de autarquias integram o processo legislativo. Não. Essas resoluções que integram o processo legislativo são resoluções do Congresso, resoluções da Câmara e resoluções do Senado. Lembra quando a gente viu que a gente estava estudando o artigo 51? Compete privativamente à Câmara, aquelas competências se materializam por resolução. Quando a gente estava estudando as competências do Senado, compete privativamente ao Senado, aquelas matérias se materializam por resolução. Então, é errado o item. Vem aqui. O processo legislativo compreende a elaboração, entre outros atos normativos, das leis delegadas, das resoluções e das medidas provisórias. Corretíssimo, tá? Só questões sobre o artigo 59, olha aí. São disciplinados por decreto legislativo os assuntos de competência exclusiva do Congresso. Aquelas que estão lá no artigo 49 que a gente viu, compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Como, por exemplo, a aprovação de tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, que é justamente o inciso 1 do 49. Certíssimo o item. E aí, a gente vem para o processo legislativo de leis ordinárias e leis complementares, porque eu fiz o esquema para vocês, mas a gente vai agora ver os dispositivos, eu indicando todos os artigos. Depois a gente vê a emenda constitucional, é porque aqui, gente, vocês vão... É o samba do crioulo doido, porque a gente vai ver, vai pular artigos e voltar, tá? Então, artigo 61, que é a fase introdutória. Você pode até colocar aqui, fase introdutória. Mas eu já fiz todo o esquema para vocês. Não lembra, aliás, não esquece do vídeo passado. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos em lei. Aliás, previsto nesta Constituição. Que lei? Nesta Constituição. Importante que eu fiquei de falar ainda, a iniciativa privativa do Presidente da República. Isso não cai não, viu? Despenca. Então, presta atenção. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Ô, meu povo, falou em Forças Armadas, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. O presidente é o chefe supremo. Então, olha o inciso 2 que ele diz que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre, olha aqui a linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Tudo de iniciativa. Só o presidente pode iniciar esse processo legislativo.
E eu estou falando de legislar, não. Eu estou falando da fase introdutória. Para iniciar, quem vai aprovar é o Congresso. Que mais? São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Isso no poder executivo. Por quê, Malu? Porque no poder legislativo compete a eles. A gente viu lá no artigo 51, inciso 4, e vimos no 52, inciso 13, tá? Não, inciso 3. Não. 51, inciso 4 e 52, inciso 13, tá certo? Confere lá, viu? Que mais? Vem pra cá, pra linha C, que é muito parecido com essa daqui. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Gente, a Lei 8.112 é de iniciativa privativa do presidente. Então, tanto a criação de cargos, funções e emprego público na administração direta e autárquica do Executivo, como também legislar sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Lei 8.112. Tranquilo. E aqui, servidores públicos da União, tá? Na linha B, tem uma pegadinha cruel. Compete privativamente ao presidente a iniciativa das leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Aqui em relação aos territórios. Pegadinha da prova. Malu, matéria tributária é de iniciativa privativa do presidente? Só as que disponham sobre territórios. Olha aqui a jurisprudência. Não ofende o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Aí ele está se referindo a esse dispositivo. Lei oriunda de projeto elaborado na Assembleia Legislativa Estadual que trata sobre matéria tributária a nível de Estado, Assembleia Legislativa. Uma vez que a aplicação desse dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios federais. Se sabe que as regras de processo legislativo são de reprodução obrigatória aos estados, especialmente a iniciativa privativa do presidente, iniciativa privativa do governador e prefeito, tá? Então, matéria tributária, só o que diz respeito a territórios. No caso, e a orçamentária? A iniciativa das leis orçamentárias da União é só no que diz respeito a territórios? Não. Olha o detalhe. Por quê, Malu? Aí aqui, Mauro Piri, vá para o artigo 84, inciso 23. Olha só, vamos lá para a gente ver. Sem tirar daqui, você vai lá para o artigo 84, inciso 23. Vale, eu falei 23 e botei 33. A pessoa realmente, hoje, 23. Compete, nem tem o 33, só é até o 27. Compete privativamente ao presidente, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Matéria orçamentária é privativa do presidente, a iniciativa. Porque nós estamos só falando de iniciativa. Então, quando ele falar de matéria tributária, só são de território. Quando ele falar de matéria orçamentária, é tudo, que é a da União compete ao presidente. Mas só a nível de Estado, ao governador, que é de reprodução obrigatória, tá? Então, e aí eu venho para a linha D, que são de iniciativa privativa do presidente da República. Gente, só para corroborar isso que eu acabei de falar, olha o que ele diz aqui ainda na continuação da jurisprudência. A reserva de iniciativa prevista no artigo 165, inciso 2,
da Carta Magna, por referir-se às normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica às normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. Tá? Então, matéria orçamentária é de iniciativa privativa dele. Agora, no que diz respeito a tributário, só as referentes à União. Vamos nós. A linha D. Também são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. E aqui, embora diga a Constituição que é privativo do presidente, ele concorre com o Procurador-Geral da República. Parágrafo 5º. Tá? Embora diga que é privativo. Malu, e na hora da prova? Se disser que é privativo do presidente, a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, tá certo, tá aqui. E se disser que ele concorre com o Procurador-Geral da República, também tá certo, porque tá lá no 128, parágrafo 5º. Morra! O legislador foi um irresponsável quando ele tratou de iniciativa da fase introdutória das leis ordinárias e leis complementares. Vamos combinar, né? A organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União é de iniciativa privativa do presidente. Bem como, aí ele já não vai falar de qualquer espécie de norma, só as normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos estados do DF e dos territórios. Então, se liga. O presidente é a iniciativa privativa da organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. A iniciativa. Concorrendo com o Procurador-Geral da República nos termos do artigo 128, parágrafo 5º. Bem como as normas gerais, só as normas gerais para a organização do Ministério Público e a Defensoria Pública dos estados do DF e territórios. Quando se trata de estados, DF e territórios, são as normas gerais. Pronto. Aqui a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o artigo 84, inciso 6, tranquilo. Então, essa iniciativa, gente, você tem que estudar, viu? Que o negócio é sério. Isso aqui o bicho pega. Notaram, né? Tá, Malu? Notei. No artigo 63, tem uma emendazinha aqui, ó. À luz do princípio da simetria, a jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa da lei é reservada ao chefe do Poder Executivo local, por força do artigo 61, só para dizer que é simétrico, né? Aquela coisa. Artigo 63, vem para o artigo 63 aqui. Que ainda falando sobre fase introdutória. Os projetos de iniciativa do Presidente da República não se admite o aumento de despesa. Essa é a regra. Olha só. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva. Tá vendo que exclusiva ele chamou a privativa do presidente? Não tem nada a ver, né? Porque essa diferença só existe lá na organização do Estado. Do Presidente da República, só que ele ressalva o que está disposto no artigo 166, parágrafo 3º e 4º, que é sobre orçamento. Então, o que é que pode cair na sua prova? Em nenhuma hipótese será admitido aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Errado, porque tem a ressalva do artigo 166, parágrafo 3º e 4º. Então, a regra é essa, não será admitido aumento de despesas previstos nos projetos de iniciativa privativa ou exclusiva do Presidente da República. Também não será admitido aumento de despesas previstos nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Quem estuda para tribunais, Ministério Público, quem estuda para a Câmara, para o Senado, isso aqui é importante. Aqui não tem ressalva. Importante. Gente, se não pode haver regra, projetos de lei de iniciativa do presidente com aumento de despesa, e se os deputados e senadores emendarem esses projetos de lei, pode haver aumento de despesa na emenda parlamentar? Olha só, jurisprudência, processo legislativo,
da União, observância compulsória pelos Estados de seus princípios básicos por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes. Jurisprudência do STF. Processo legislativo. Emenda de origem parlamentar, projeto de iniciativa reservada a outro poder, inconstitucionalidade quando da alteração resulte aumento de despesa consequente ao projeto inicial. Precedentes. Não pode. Nem o presidente pode iniciar um processo legislativo com aumento de despesa, essa é a regra, nem o parlamentar pode emendar esse projeto com aumento de despesa. Malu quer dizer que ele não pode emendar? Não, emendar ele pode. Ele não pode emendar e essa emenda aumentar a despesa. Entenderam? Tá? Então, cuidado com essa jurisprudência, ela despenca, tá? Aí eu venho para o 64, para a gente terminar a fase introdutória, para dizer o quê? Gente, projetos de iniciativa do presidente pode ter pedido de urgência, que é o chamado processo legislativo sumário ou especial. Vocês notaram que quando a gente estava fazendo lá, que passava na Câmara, passava no Senado, eu não falei nem prazo, porque não tem. Não tem prazo para a Câmara deliberar, não tem prazo para o Senado deliberar, salvo se houver pedido de urgência do presidente. E aí eu venho para o 64, parágrafo 1º, olha só. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Pegadinha. O presidente da República só poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa privativa. Aí você está quase do mesmo tamanho. Coloca certo, né? Está errado. Porque não são só projetos de sua iniciativa privativa. São projetos que ele tem iniciado. Eu disse para vocês que em matéria tributária da União, o presidente concorre com o Legislativo. Tanto o Legislativo pode iniciar como o presidente. Se ele iniciar esse projeto, que não é de sua iniciativa privativa, só no que diz respeito à matéria tributária de territórios, ele pode pedir a urgência. Aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, que seria medida provisória, artigo 62, e o artigo 66, que a gente vai já estudar, sobre a apreciação do veto. Tudo que tem prazo estabelecido constitucionalmente vai trancar a pauta. A tese é essa, a regra é essa. Então, ó, se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado. Quais? Medida provisória, artigo 62, e a apreciação do veto, lá no artigo 66. Até que se o time termine a votação. Então, vai ter prazo. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara dos Deputados, que aqui a Câmara dos Deputados é sempre a casa iniciadora, porque o projeto iniciou pelo presidente. Far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Se passados os 10 dias e a Câmara não deliberar sobre as emendas do Senado, tranca a pauta de novo. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Por quê, Malu? Porque código realmente requer um tempo muito maior. Código eleitoral, código... Porque geralmente é uma reforma, né? No código, Código Civil, Código Penal. Então, aí, nesse caso, esses prazos não se aplicam a projetos de código. Isso é tudo a fase introdutória. Então, você já percebeu. A iniciativa da lei ordinária e lei complementar, que é a única coisa que eu estou falando, cabe a qualquer deputado, senador, procurador, geral da República, presidente, STF, tribunais superiores, aos cidadãos. Existem matérias que são de iniciativa privativa do presidente. Existem matérias que são... E as matérias de iniciativa do presidente, ela obedece a não admissão de despesa, ressalvado que está no 166, parágrafo 3º e 4º, tudo isso você viu. Você viu
que existe o pedido de urgência do presidente, tudo isso você estudou. Viu também que normalmente a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Aí você vem para a deliberação executiva, sempre acompanhando aquele quadro que eu fiz para vocês. A deliberação executiva, não. A deliberação parlamentar dentro da fase constitutiva. Aí você vem para o artigo 65. Deliberação parlamentar dentro da deliberação constitutiva. Olha só o artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação... Não, gente, eu pulei o 65. Tá aqui, oh meu Deus. 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação. É aquela história, o projeto de lei, ordinária, lei complementar, tem que passar uma vez em cada casa. E enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Aquilo que eu fiz para você. Rejeitado vai para o arquivo. Aprovado, volta, vai para a casa revisora. Se a casa revisora aprovar sem emenda, vai para a deliberação executiva. Se aprovar com emenda, volta para a casa iniciadora, que é o que diz aqui no parágrafo único. Sendo o projeto emendado, que é a emenda parlamentar, voltará à casa iniciadora. Tranquilo. Se for aprovado, segue para a fase complementar, que é a promulgação e a publicação. No artigo 66, eu já vou falar da deliberação executiva. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquiescendo o sancionará, que é o que a gente chama de sanção tácita não, expressa. Tá? Sanção expressa. Tá aqui a coisinha do C cedilha. Sanção expressa. Malu, existe sanção tácita? Existe. Tá aqui no parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará a sanção. Aqui é a sanção, já tem o nome, tácita. Tácita, tá? Embora ele não tenha falado que são dias úteis, a gente subtende que seja dias úteis. Por quê, Malu? Porque no parágrafo 1º vem falando sobre o veto. Olha só o que ele fala do veto. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte, e pode ser que exista veto total ou veto parcial, inconstitucional, veto jurídico, ou contrário ao interesse público, é o veto político, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. Então, se ele não vetar em 15 dias úteis, ocorreu sanção tácita. Malu, existe veto tácito? Não existe. O veto tem que ser expresso. Então, tem até características do veto. Ele é formal, ele é expresso, ele é irrenunciável, tá? A pessoa, o presidente, vetar e voltar atrás. Não existe isso, tá, gente? Não existe. Contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Tem que comunicar. Malu, o veto pode ser de palavras ou expressões? Jamais. Olha o parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Gente, isso é lógico. Imagina o presidente vetar a palavra não. Mudou o sentido da norma. Então, o veto tem que ser integral, tá? O veto, depois que ele comunica em 48 horas as razões do veto e ao presidente do Senado, aí o que acontece? O veto será apreciado em sessão conjunta. Lembra lá do 57, parágrafo 3º, inciso 4. Eles se reúnem em sessão conjunta para conhecer do veto e sobre ele deliberar. 57, parágrafo 3º, inciso 4. Dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores. E antes aqui era em escrutínio secreto. A emenda 76 trouxe o voto aberto, né? A emenda do voto aberto. Agora é aberto.
O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente. Vai para a fase complementar. Malu, e se o veto for mantido? Aí ele vai para o arquivo. Tranquilo. Lembrando, gente, que não cabe subemenda, certo? Porque a pessoa pode pensar, e se chegar voltar para a Câmara, como casa iniciadora, para analisar as emendas do Senado e ela emendar de novo? Não, não existe subemenda. Não existe. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que são os 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Sua votação final. Fica suspenso, que é aquela história que tranca a pauta, né? A história de trancar a pauta. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente, quem tem, via de regra, competência para promulgar, de acordo com o artigo 84, inciso 4, é o presidente da República. Está lá. Compete privativamente ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Mas, nos casos do parágrafo 3º, que é quando ele sanciona tacitamente, certo? E o parágrafo 5º, que é quando ele veta, e aí o Congresso derruba o veto do presidente. Olha só, é porque também é muita falta de moral. O presidente, quando ele sanciona tacitamente, ele não quis sancionar, ele lavou as mãos. Quando ele veta e o Congresso rejeita o veto dele, aí manda para ele, pois promulgue agora o que você rejeitou, que você vetou, a situação, né? Aí, nesses casos, ele teria a competência para promulgar em 48 horas. Nesses casos, ele pode enviar ao presidente do Senado que a promulgará. Presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. E, se este não fizer igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Manda pro vice. Malu, o vice pode deixar isso... Não, o vice acaba passando no meio da rua, é a mesma coisa, ele vai ter que promulgar. Não tem jeito. Então, você passa a entender todo o processo legislativo do jeito que a gente tinha explicado. Agora, detalhe. Um projeto de lei ordinária e lei complementar pode voltar na mesma sessão legislativa? Pode. Quem não pode é a emenda constitucional e medida provisória. Não memoriza a exceção como se ela fosse a regra. Olha a regra aqui do 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, pode voltar sim, tá? Só fazer aqui o início de algumas questões para a gente não perder a oportunidade. Questão 19, o presidente... Eu botei tudo na ordem, hein, gente? Questão 19, o presidente da República detém competência para vetar projetos... Não, peraí, de novo. O presidente da República detém competência para vetar, por razões de inconstitucionalidade, determinada palavra contida em projeto de lei. Não, palavra não. Nem expressões. A gente viu aí no artigo 66, parágrafo 2º, 66, parágrafo 2º, que o presidente não pode vetar palavras ou expressões. Errado o item. Vem aqui para a questão número 20. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, bem como ao presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. No que tange às leis complementares, a Constituição Federal não autoriza a iniciativa popular de lei. Errado. As leis ordinárias e as leis complementares têm a mesma iniciativa. Seja para o cidadão, seja para o STF, de leis ordinárias e leis complementares. Então, os cidadãos, que inclusive está lá no artigo 61, podem propor a iniciativa de lei complementar. Inclusive, a lei da ficha limpa é lei complementar. Questão 21, para a gente terminar, deixa para fazer as próximas questões no próximo vídeo. O projeto de lei aprovado nas comissões
para as quais tenha sido enviado, na forma e prazo regimentalmente estabelecido, devem necessariamente seguir para a votação no plenário da respectiva Casa Legislativa, pois o modelo constitucional brasileiro não admite a aprovação de leis por meio de órgãos fracionários da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. É errado, e a gente viu isso no vídeo passado, quando a gente estava estudando as comissões, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, quando é admitido, se houver previsão no regimento, da quebra da reserva de plenário. Então, errado o artigo 21, eu fico por aqui, a gente volta a resolver exercício e falar muito mais sobre o processo legislativo. Beijo grande.